Imagine se alguém pudesse revelar uma verdade sobre Jesus que mudaria completamente a maneira como você vê a espiritualidade, a fé e até mesmo a sua própria vida. Durante décadas, um homem chamado Edgar Cayce, reconhecido como um dos médiuns mais estudados da história americana, registrou mais de 14 mil leituras que traziam respostas profundas sobre o propósito de Cristo, muitas vezes desafiando os ensinamentos tradicionais das igrejas. Mas antes que você se assuste, é importante entender. Cayce não queria destruir a fé de ninguém. Ele buscava restaurá-la ao que acreditava ser a forma original, pura e não corrompida pelo tempo e pela política institucional. Em 1944, em Virginia Beach, uma cena se repetia inúmeras vezes. Vlatys Davis, secretária e colaboradora de longa data, anotava cada palavra enquanto Cayce entrava em seu famoso estado de transe. Um de seus questionamentos mais polêmicos surgiu ali. Qual era, de fato, a missão de Jesus Cristo? O que emergiu não apenas desafiou milênios de doutrinas, mas apresentou uma narrativa cósmica que ia muito além do que as escolas dominicais ensinavam. Você sabia que Jesus teria passado quase 2 décadas viajando pelo mundo, estudando com mestres na Índia, Tibete e Egito antes de iniciar seu ministério público? Segundo Cayce, os anos faltantes nos evangelhos não estavam perdidos, mas sim ocultados por líderes da igreja primitiva que temiam que os ensinamentos universais de Cristo questionassem a autoridade de suas instituições. Mas a verdadeira transformação da compreensão vem quando entendemos que Jesus não começou sua missão como alguém perfeito. Cayce revelou que ele havia reencarnado diversas vezes, como Adão, Enoque e Melquisedeque, desenvolvendo gradualmente a consciência espiritual necessária para se tornar um canal perfeito do amor divino. Pense nas implicações. A perfeição de Jesus foi conquistada através de vidas de aprendizado e evolução espiritual, assim como a de cada um de nós. Isso transforma a fé em um processo pessoal de redescoberta interior, onde cada escolha, cada esforço, nos aproxima da nossa própria versão do Cristo. Um caminho ativo de desenvolvimento pessoal, onde Cristo não é um salvador distante, mas um modelo de como podemos expressar nossa divindade interior. Outro ponto surpreendente das leituras de Cayce é que a crucificação não foi primariamente sobre expiar os pecados da humanidade, mas sobre demonstrar que a consciência transcende a morte física e que milagres são, na verdade, a expressão natural das leis espirituais esquecidas. A ressurreição mostra que todos nós possuímos a mesma natureza divina, exemplificada por Jesus. Imagine se, em vez de simplesmente orar pedindo salvação, você aprendesse a despertar dentro de si a mesma consciência amorosa que ele demonstrou. Cayce documentou técnicas de meditação e attunement, momentos de conexão profunda com a consciência divina interna, como a prática real que Jesus ensinava aos seus discípulos mais próximos. Não se trata de adorar Jesus, mas de internalizar os princípios que ele vivenciou. Um caso registrado mostra que uma mulher, após praticar esses métodos diariamente, começou a manifestar habilidades de cura e compreensão espiritual profundas. Ela não estava sendo salva por Jesus, estava despertando o potencial que todos nós possuímos, mas que raramente desenvolvemos. Este é o cerne do ensinamento de Cayce. A verdadeira espiritualidade não depende de instituições, mas da prática constante do amor, do serviço e da evolução interior. E aqui está o ponto mais revolucionário. Segundo Cayce, Jesus continua a se encarnar no mundo, guiando a evolução espiritual da humanidade por meio de mestres, curadores e professores que carregam a essência de Cristo. Ele nunca teve a intenção de criar uma nova religião. Seu objetivo era restaurar a conexão direta entre cada ser humano e a consciência divina, permitindo que todos experimentassem a divindade dentro de si mesmos.
Isso significa que cada ato de compaixão, cada momento de perdão e cada escolha de servir ao próximo é uma oportunidade de manifestar a consciência de Cristo aqui e agora. E agora? Agora eu quero que você reflita. Se todos nós começássemos a enxergar a espiritualidade como uma jornada de crescimento pessoal e evolução da alma, em vez de simplesmente seguir rituais e dogmas, como isso mudaria a sua vida? Como mudaria a maneira como você se relaciona com os outros, com Deus e consigo mesmo? Comente abaixo sua primeira reflexão sobre isso. E não esqueça de deixar o like se você está pronto para explorar essa nova perspectiva sobre o propósito de Jesus. Seguindo a revelação de Edgar Cayce, a transformação espiritual proposta por Jesus não se limita a compreender passivamente os textos sagrados. É uma jornada ativa de despertar da consciência divina que habita em cada ser humano. Cayce explicou que o objetivo de Jesus não era criar seguidores, mas criar outros Cristos, indivíduos que pudessem, através do desenvolvimento pessoal e espiritual, expressar amor, compaixão e sabedoria da mesma forma que ele fez. Imagine se cada pessoa que frequentasse uma igreja ou estudasse as Escrituras aplicasse esses princípios na vida real, não apenas em teoria. A humanidade inteira poderia passar por uma revolução interna, baseada na prática do amor e da verdade universal. Um ponto central das leituras de Cayce é que a espiritualidade autêntica envolve integrar conhecimento e ação. Conhecer os ensinamentos de Cristo não basta, é necessário vivê-los. O processo que ele descreveu como se tornar uma oração viva significa que cada ação cotidiana se torna um reflexo do divino. Amar sem esperar retribuição, servir sem buscar reconhecimento e perdoar sem condições não são meros ideais. São ferramentas práticas para despertar a consciência de Cristo em si mesmo. Cada decisão consciente para agir com compaixão e altruísmo contribui para esse despertar coletivo. Cayce também revelou que a consciência de Cristo não é algo distante ou exclusivo. Ela é acessível a todos que buscam evoluir espiritualmente. A técnica que ele descreveu, o attunement ou meditação, sintonia, envolve momentos diários de introspecção, focando na expressão do amor incondicional, na cura e no serviço aos outros. Não se trata de suplicar por milagres ou intervenções externas, mas de reconhecer e manifestar o potencial divino que já existe dentro de nós. E os resultados, segundo testemunhos documentados, podem ser surpreendentes: clareza mental, cura emocional, intuição desenvolvida e habilidades de ajudar outros surgem naturalmente à medida que a prática se aprofunda. Além disso, as leituras indicam que a compreensão de Jesus sobre a alma e a vida transcende a ideia de sacrifício como expiação de pecados. A crucificação simboliza a vitória da consciência sobre limitações físicas e materiais, uma demonstração de que a morte não possui domínio sobre o espírito. Isso redefine totalmente a ideia de salvação. Não se trata de ser salvo por outro, mas de descobrir o poder divino dentro de si. Cada pessoa tem a oportunidade de experimentar a vida eterna em consciência, independentemente das regras ou dogmas impostos por instituições religiosas. Outro aspecto fascinante que Cayce trouxe à luz é que Jesus, após a crucificação, continuou a encarnar em diferentes épocas, guiando discretamente a evolução espiritual da humanidade. Isso significa que grandes reformadores espirituais, professores e curadores que surgiram ao longo da história podem ter sido manifestações do mesmo princípio divino de Cristo, retornando para restaurar o conhecimento perdido e corrigir interpretações equivocadas. Essa perspectiva oferece um novo sentido à história espiritual da humanidade. Em vez de esperar passivamente por um Salvador externo,
somos convidados a reconhecer e manifestar o Cristo que habita em nós. E isso nos leva a uma verdade essencial. A verdadeira missão da espiritualidade não é criar dependência, mas despertar a autonomia espiritual. Casey enfatizou que cada ser humano é responsável pelo próprio desenvolvimento e que o despertar coletivo depende da prática individual de amor, serviço e dedicação à evolução interior. Cada gesto consciente, cada momento de perdão e cada ato de bondade são passos concretos nessa jornada. A vida cotidiana se torna o campo de treinamento para a expressão do divino, transformando cada interação em uma oportunidade de praticar a consciência de Cristo. Agora imagine aplicar isso em sua própria vida. Cada desafio que você enfrenta, cada relacionamento complexo, cada dificuldade material pode ser visto como uma oportunidade para despertar essa consciência. Em vez de recorrer apenas a orações externas ou esperar respostas sobrenaturais, você começa a perceber que possui a capacidade de manifestar amor, compaixão e sabedoria divinos no presente momento. É uma abordagem prática, dinâmica e profundamente transformadora que redefine a espiritualidade como experiência direta, não como teoria distante. Portanto, a mensagem final que Casey nos transmite é clara. Não estamos aqui apenas para seguir regras ou adorar uma figura distante. Estamos aqui para nos tornar Cristos em ação, expressando a perfeição espiritual que Jesus demonstrou e que todos temos dentro de nós. Cada escolha consciente, cada ato de amor, cada momento de serviço contribui para essa evolução. Não é sobre religião, é sobre vida transformada, consciência desperta e amor incondicional. Então eu pergunto a você, está pronto para assumir essa responsabilidade e despertar a consciência de Cristo dentro de si? Está pronto para transformar cada momento da sua vida em prática espiritual e mostrar ao mundo o poder do amor divino em ação? Comente abaixo qual será seu primeiro passo nessa jornada de despertar. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que está pronto para experimentar essa transformação profunda.